Foi uma ótima oportunidade para eu parar e pensar no que eu realmente quero para 2021, porque eu ainda não tinha parado para pensar. Então, para mim foi dois coelhos numa cajadada só. Eu amei. Sabe, Lara, que antes assim de conhecer a Sara, eu passava os anos, eu não fazia esse tipo de reflexão assim, de como foi meu ano, o que que eu quero para o próximo, assim, de intencionar. Eu levei um tempinho para criar esse hábito. E é muito assim, faz muita diferença, né? Você realmente intencionar e direcionar. E aí, óbvio, né, conforme os anos foram passando, foi refinando ainda mais isso, né? Passou de simplesmente intenção para plano, né, firmeza, ter clareza do que eu queria, bem legal. Faz muita diferença, porque as coisas que você faz estão direcionadas, né? Exato. O meu também, na verdade, começou pelo trabalho, né? Porque eu tinha que planejar as aulas do ano inteiro. Então foi uma coisa mais pelo trabalho e aí depois eu fui vendo realmente o quão era importante para mim mesma, né, para Larissa. Uhum. Então valeu, gente. Boa. Boa. Essa foi só tipo uma palhinha assim do nível de reflexão que a gente pode ter para o próximo ano, né? A atividade toda ela veio bem focada no autocuidado, né? Tanto é que foi uma consequência da teoria que a gente trouxe na aula. Mas dá para a gente refletir sobre o que a gente quer, né, para o próximo ano em muitos níveis. Eu fazia isso, eu faço isso acho que tem uns 5 anos, assim, mais ou menos. Eu separava em categorias mesmo, tipo, o que eu quero espiritualmente, o que eu quero fisicamente, o que eu quero intelectualmente, colocava meus objetivos, minhas metas. Então foi bem tipo uma palhinha mesmo do espacinho de autocuidado. Olha que legal que a Marissa falou. Ela contou que as ações para equilibrar a balança estão em construção e que ela acha que a aula de agora pode ajudar mais ainda. Com Perfeito. certeza, com certeza. Exatamente. A ideia era começar a refletir sobre isso tudo, né, de manhã, mas a parte agora da tarde, ela vai realmente lapidar aquilo lá, porque como a gente vai olhar para os maus hábitos, né, os gatilhos, não sei o quê, vai ser mais fácil a gente entender o que precisa ser feito para melhorar ainda mais nosso autocuidado, né, nossa relação com a gente mesmo. Então, eu já estava imaginando que isso ia acontecer. Eu falei assim, nossa, agora à tarde, talvez você tenha que voltar um pouco na manhã para lapidar o que foi feito, né? Para garantir que está tudo sendo coeso. A aluna falou que foi ótimo, mas ela ainda não terminou, porque ela está refletindo sobre os quadrinhos de 2021. Boa. Boa, aluna. E aí, vocês acharam fácil preencher esse tipo de ferramenta? Foi a primeira vez que a gente testou fazer um PDF, deixar o PDF editável. Foi de boa, tipo, vocês estão fazendo mesmo naquele arquivo, só pra gente, né, tudo aqui é sempre teste. Eu falei, né, lá no comecinho, que a vida é um teste, né, erro e acerto, e a gente faz muito isso no nosso trabalho, a gente adora cada vez testar uma forma nova. Ah, é assim que coisas legais surgem. Inclusive, esse formato Retira, a primeira vez que a gente decidiu, né, testar, vamos tipo, fazer uma imersão o dia inteiro junto. Uhum. Tá sendo legal, tô gostando. E vocês? A Ana disse, ela perguntou se ficou gravado, porque ela não pôde participar, então ela não tava. Vai ficar gravado sim, viu, Ana? A gente vai disponibilizar para vocês as gravações para que vocês possam assistir. Sim, a gente deve mandar o link com todos os arquivos, tanto as gravações quanto as atividades, tudo organizadinho, bonitinho. Provavelmente terça-feira, porque como a gente vai viajar terça-noite, a gente vai ficar o dia inteiro no aeroporto. Aí provavelmente lá no aeroporto que a gente vai conseguir sentar, que amanhã vai ser a correria pré-viagem. Olha que a aluna perguntou, que legal. Ela falou, geralmente no início do ano a gente está firme para realizar tudo da melhor forma. E a gente consegue. Mas como manter essa constância durante o ano e não desanimar? Se tiverem algo legal para compartilhar nesse sentido, acharia legal. Você leu o que a gente vai fazer agora. Hoje o dia é focado no autocuidado, né? Então, a gente vai agora à tarde falar um pouco sobre os hábitos e a gente vai falar sobre monitoramento. Porque tem isso, né, que você falou, a gente está ali no gás no começo do ano, só que aí vai passando e a gente esquece, porque o cotidiano nos engole, né? A gente vai no turbilhão do dia a dia.
E aí a gente cria indicadores, cria formas de monitorar para garantir que a gente está atento com aquilo que a gente está querendo construir. Então, a próxima atividade, agora da tarde, vai vir para você criar esses indicadores. Como que você vai monitorar a sua conexão com você no dia a dia? Sabe? Como que você vai monitorar se você está conseguindo transformar os hábitos que você quer? Então, a ideia é você manter esse monitoramento o ano inteiro, né? É isso que é a chave, você continuar monitorando. É igual quando você vai construir um plano de ação de um projeto, você tem que estar revisitando aquele plano de ação, você tem que estar revisitando o que você sabe que você tem que fazer. Senão, o projeto não é finalizado. Isso é uma coisa que a gente aprende muito na engenharia. Fez um plano de ação, está fazendo lá uma gestão por projeto, você tem que seguir ali o que você planejou, de forma monitorando mesmo. Por isso que a gente cria esses indicadores. Isso veio lá da engenharia que a gente trouxe para o monitoramento de hábitos e de rotina e de conexão consigo. A galera gostou do formato de preencher dentro do arquivo. Que bom. Muito bom. Que bom, legal. Muito Tá legal. mantendo assim. Ô, Sara, só falando aquele negócio que a gente tentou fazer pelo celular, então eu não dá para fazer mesmo no WhatsApp e eu tive que fazer no Drive do Google. Você abre como se fosse uma outra, em outro aplicativo e aí dá para editar. Então o modelo ficou super bom, ficou facinho de fazer. Top, boa. Muito bom. É bom saber, assim, a gente já coloca esses direcionamentos aí para a próxima vez e para agora à tarde também, caso alguém precise. Valeu, Lara. Ai, nada. E isso do arquivo, né? Eu, pelo menos, sempre que eu participo de evento e a galera quer mandar um negócio para imprimir, eu não imprimo. Um, porque eu não tenho, e dois, porque eu acho que tipo, depois eu vou acumulando coisa em papel, eu não gosto, não. Aí, eu sempre gosto quando é uma coisa, tipo, online para preencher. Só que muitas vezes mandam aquele arquivo que não tem como você preencher, a não ser que você saiba dominar um pouco a ferramenta para preencher, né? E aí a gente estava pensando como facilitar, né? Pela nossa experiência participando aí. Uhum. É muito bom que vocês gostaram. Aí qualquer problema que vocês tiverem, aí só falar com a gente também. Bom, vamos começar então, né, gente? Nossa aulinha agora, indo para uma nova etapa. A gente vai só revisitar rapidamente a nossa metáfora de hoje, para quem não esteve de manhã, porque para entender e não ficar perdidão na parada, que é a única coisa que depende bastante do que foi falado de manhã. Eu vou compartilhar aqui a tela mais uma vez. Aqui. A gente... desculpa para quem já estava de manhã, tá, gente? Vai ser rapidinho aqui que a gente vai explicar. Hoje a gente está olhando para o autocuidado e a gente tem a metáfora de uma planta crescendo, né, para a nossa jornada Semear 2021. E aí, essa parte de hoje, que fala de autocuidado, que é a parte gratuita, a gente está olhando para o solo, que aqui na nossa... que é a primeira etapa, o solo, o autocuidado, e depois vem mais 4 etapas. E aí, como a gente fez toda essa metáfora da árvore, da planta crescendo, e de colher os frutos que a gente quer, e saber o que plantar, né, saber o que semear para colher o que a gente quer, a gente está olhando para como cuidar do solo, para que o solo seja mais fértil, para que o solo descanse e tipo, fazer a rotação do solo, né, atividade, descanso. E aí, agora à tarde, a gente vai entrar nas 3 últimas partes. A adubação é como nutrir o solo, né? Que foi as dicas que a gente deu de nutrição, de autocuidado, né? Alimentação, exercício, sono, enfim, tá tudo lá gravado que a gente vai mandar para vocês. Mas aí agora à tarde a gente vai falar das 3 últimas aqui: retirada de praga, indicadores de solo e aprendizado no cuidado com a terra. A retirada da praga, como os maus hábitos, né? Que a gente quer ali tirar o que está roubando nossa energia vital. A gente vai falar dos vícios. E os vícios, a gente vai explicar um pouco a diferença das duas coisas. Aí, indicadores de solo, que é esses indicadores que eu estava contando, que a Luna perguntou, a gente vai olhar bastante para como monitora. A gente vai monitorar de 2 formas diferentes, que é para indicar como está ali nosso autocuidado no dia a dia.
E aí, por fim, a gente vai olhar para o acolhimento do processo, né? Entender que a gente está aprendendo, que a gente vai errar, que a gente vai falhar e como que a gente se acolhe nisso. É muito como o próprio processo de jardinagem, né? Você prepara solo, tira a praga, só que você não pode simplesmente plantar e jogar e deixar ali, né? Você tem que ir acompanhando, você tem que ir validando, aí você vai ter que ter os seus indicadores de solo, como a Sara falou, para você ver se você precisa mudar a rota no meio, o que você precisa fazer. Enfim, que vai monitorar a qualidade disso. E o próprio processo, como a Sara falou, envolve o aprendizado conforme se caminha, porque nunca que a gente começa já sabendo tudo, né? Então isso vai trazer para a gente uma visão bem interessante, muito leve, muito de autocuidado também, né? De amor próprio. Sim, não tem como falar de autocuidado se a gente não fala do acolhimento nos erros, né? Mas enfim, a gente vai chegar lá mais no finalzinho hoje. Eu passei rapidinho aqui, que era aula da manhã, tá, gente? Para quem aí ficou meio perdidão. Bom, agora, como a gente deu uma adiantada, a gente vai olhar para os hábitos. E a primeira coisa, quando a gente fala, vamos olhar para os hábitos, porra, mas o que é hábito, né? O que faz um hábito acontecer? Por que o hábito existe? Qual é o ciclo do hábito? A gente sabe que o hábito é uma coisa cotidiana que se repete, né? Um hábito. Então, o que faz a gente continuar repetindo os hábitos? E é um pouco do que a gente vai olhar agora nesse comecinho. Reconhecer a estrutura do ciclo do hábito permite que a gente identifique coisas que estão acontecendo que fazem parte de um desses ciclos e entender como ele se estrutura para que a gente tenha maior maleabilidade, né? Tipo, você entender como que ele surge, o que é o gatilho dele, qual é a recompensa, você permite a você, né, te empodera de trazer uma mudança para isso. Então, por isso que a gente atrela isso com a retirada de pragas, né? Porque, eventualmente, a gente acaba desenvolvendo algum hábito que a gente talvez não queria no começo, mas agora já está envolvido, já existe toda aquela dependência, enfim. E para sair disso, é importante ter ferramentas assim que dão suporte, né? Muitas vezes a gente quer transformar os nossos hábitos pelo caminho de maior esforço. Só que vocês vão ver agora, eu vou mostrar um gráfico, que o hábito ele é o caminho do menor esforço. Então, é você ir contra o que é criar um novo hábito. Não tem como você criar um novo hábito indo pelo lado do maior esforço, sabe? Então, é muito importante você entender o funcionamento disso para você não ficar gastando sua energia à toa e falhando na sua transformação de hábitos. Porque o que mina o nosso autocuidado é muito os maus hábitos, são os nossos vícios, né? Aquilo que a gente piscou, a gente já está no automático. E aí, quando a gente vê, a gente já se esqueceu, né? Já tá comendo mal, já tá ali viciado no celular, já tá, tipo, fazendo alguma coisa que faz muito mal para sua saúde, seja fumar ou, enfim, pular sua atividade física. Tem N formas da gente ter maus hábitos, né, gente? Mas é aquilo, você piscou, você já tá fora da linha, né? E aí, cadê seu autocuidado nisso? E aí o hábito, como que ele funciona, né? Ele tem 3 etapas principais, que é a deixa, a rotina e a recompensa, que vocês conseguem ver aqui na tela. A deixa é o gatilho do hábito. Qual é o gatilho que seu cérebro vai entender que você precisa ter aquele hábito? Então, por exemplo, escovar o dente. Escovar o dente é uma rotina que a gente tem. Qual que é a deixa que a gente tem para escovar o dente? Acordar. A gente acordou, uma das primeiras coisas que a gente faz é escovar o dente. E aí a gente tem uma recompensa daquela rotina, que no caso é ficar com a sensação da boca limpa, ou ter a sensação que você acordou de fato. Cada pessoa, no fim, acaba... Tipo, todo mundo tem várias recompensas de muitos hábitos, só que aí você tem que identificar qual que é essa recompensa para você, que te faz continuar naquele hábito. E aí... eu coloquei até 2 imagens aí, tipo, pra mim, a mais interessante da deixa é o controlinho, a deixa é como um botão que você aperta que faz tudo entrar no automático. Então, é literalmente, tipo, o botão e o automático. Muito, quando você olha dessa forma, tipo, é muito importante você detectar qual é o gatilho dos seus hábitos, né? Por exemplo, eu tenho muito mau hábito de pegar o celular quando eu acordo, gente. É o que me faz acordar, não é escovar o dente, levantar da cama e escovar o dente. Eu acordo, eu pego meu celular.
Isso é péssimo, assim. Nem sei, eu ainda não consegui transformar esse hábito. Mas a minha deixa é o quê? Abrir o olho. Eu abro o olho e aí eu vou querer ver a hora. Na hora que eu quero ver a hora, já era. Tipo, já era, entendeu? Eu vou e fico no celular. É triste. Mas aí eu comecei a perceber que quando eu tô lá em casa, que a gente acorda sem despertador quase todos os dias, porque o sol bate na nossa cara, né? Quando o sol tá nascendo. E aí eu já percebi que tem dias que, o sol nasceu, tipo, já sei mais ou menos que horas são, eu só levanto da cama. E aí, vou ler livro de manhã. Eu não faço isso de manhã, sabe? Não é uma rotina que eu tenho. E aí faz muita diferença você, tipo, não deixar que ela ligar o seu automático, que é o que, por exemplo, se eu pego meu celular para ver a hora, já liguei automático, eu já abro o meu WhatsApp, depois já abro o Instagram. E se eu não monitoro, eu pisquei, eu já tô ali no celular 1 hora deitada na cama. E é uma coisa muito interessante, porque às vezes é mais forte do que a gente, né? Porque rola a necessidade, porque inconscientemente, quando vem a deixa, seu corpo já está esperando aquela recompensa, né? Depois que o hábito está formado. A gente vai explicar um pouquinho. Não tem spoiler. Então, mas esse ciclo, ele é muito claro, assim, que ele acontece. É o gatilho, aí a ação que você tem, que é aquele gatilho, né? Que é a rotina do seu hábito e uma recompensa que vem depois. Só que aí, percebe que o ciclo não está fechado, né? O que faz o ciclo fechar é o anseio, que é o que o Hassan falou. Porque uma hora que você tem a recompensa. Aquela recompensa é tão boa e tão gostosa para você, que aí você fica ansiando para que ela aconteça de novo. Então, no caso eu com o celular, né? Eu tenho uma recompensa que é tipo, nossa, despertar já ligadona no que tá acontecendo no mundo, sabe? Tipo, com as pessoas. Eu acho isso muito legal. É péssimo, né? Tipo, mentalmente falando, mas me acalma, eu sinto isso. E aí, todo dia de manhã, quando eu vou pegar o celular, automaticamente eu já tô ansiando por aquilo, sabe? Eu vou despertar vendo o que tá acontecendo no mundo, vendo o que tá acontecendo na vida dos outros, vou despertar me conectando com os outros, enfim. É o que eu disse, né? É uma recompensa boa para minha mente que tá me sabotando, mas é uma coisa que eu tô tentando transformar, sabe? Então percebe como eu começo a detectar como que esse hábito foi construído, o que existe por trás desse hábito, né? O que eu espero quando eu pego meu celular e vou ver a vida das outras pessoas quando eu acordo? E o que faz com que eu pegue no celular? Então, como é um hábito que eu quero transformar, eu estou bem atenta nas variáveis desse hábito, né? Interessante isso. Você fica me olhando porque ele sempre fala, nossa, não sei como você consegue acordar e ficar na cama no celular. Que ele não faz isso, mas só quem tem o hábito sabe como é difícil mudar, né, gente? Mas aí é o anseio que faz com que a recompensa, que o ciclo volte para deixa. Porque, por exemplo, as pessoas que são mais viciadas assim, em substâncias, por exemplo, o corpo começa a ansiar, tipo, daí vem a abstinência, né? O corpo começa a trazer sinais de que precisa daquilo, né? Aquela recompensa, ela já vem para um nível muito físico. E aí é isso que faz a pessoa ir atrás do negócio, né? Ir atrás da bebida, da droga, para sentir aquilo que ela sente, né? A recompensa, ela pode ser uma coisa mais física ou ela pode ser uma coisa mais emocional. Normalmente, quanto mais é mais difícil tirar o hábito quando a recompensa, ela é uma coisa muito emocional, é o jeito que você se sente, sabe? Então, por exemplo, o jeito que eu me sinto é conectada com o mundo e com as pessoas. Então, tipo, essa recompensa é uma coisa que não é física, entende? Tipo, ela tá num campo mais sutil, num campo emocional mesmo. Muito louco isso, né? Porque o corpo, ele produz a substância dessa alegria pela recompensa antes de acontecer o negócio, quando a deixa vem, né? Então a deixa surgiu, o hábito já existe, o corpo viu a deixa, ele fala, opa, então depois disso vem aquela recompensa, ele traz para antes de de acontecer. E aí, se você não faz aquilo, vem aquela baita dificuldade, depressão, não depressão, mas abstinência. Né, do negócio. Exatamente.
Então, o anseio, que é essa imagenzinha, né? Você vê estrelinha, você tá correndo atrás, você quer aquilo, é que aquilo te faz bem, né? Um nível de prazer imediato. E aí, vocês vão entender que... Deixa eu ver só onde eu coloquei. Aqui. Aqui, o hábito, né? Ele existe para poupar energia. E aí, olhando para essa imagem, acho que seria bom resgatar, né? Talvez sim, Você porque falou de muita gente, manhã. porque bastante gente não tava de manhã. Não, mas não, pode usar isso mesmo. Você quer que explique do Só estresse? o caminho da informação. A informação que a gente recebe pelos nossos sentidos, ela é reunida na parte de trás do nosso cérebro, no córtex sensorial. Geralmente, o fluxo normal da informação que vem aqui para trás é ser mandado para frente, para o córtex pré-frontal, em que a gente julga a informação, decide o que vai ser feito com ela e depois de tomar a decisão, a gente manda para o córtex motor para realmente fazer alguma coisa. Esse é o fluxo normal de informação. Exato. Só que aí, o que acontece? O hábito aqui, ó, se for ver esse gráfico, que é um gráfico que vem do livro, chama O Poder do Hábito, ele mostra o que acontece com o cérebro quando vem a deixa. Então, o cérebro tem uma alta atividade cerebral quando vem a deixa. Aí, diminui muito a atividade cerebral durante a rotina, durante a ação. E aí, aqui, quando ele recebe a recompensa, volta para um alto índice cerebral. Então, o hábito, ele vem para reduzir a quantidade cerebral, a quantidade de atividade cerebral. Porque imagina se tudo que a gente fosse fazer, a gente precisasse tomar uma decisão, né? Que é o que seria um alto nível cerebral passando aqui pelo córtex pré-frontal, a parte da frente que toma a decisão. A gente ficaria maluco. E aí existe esse mecanismo que automatiza para que a gente poupe energia. Só que aí é o que o Raça falou, né? Da parte da... Você está falando do hormônio, né? Antecipação. Exato. E aí, como existe essa antecipação pela questão tipo do hormônio da felicidade, do prazer que vem pela recompensa, esse hormônio ele faz ativar, na hora da deixa já vem, né? Aquela, nossa, eu vou receber a recompensa. E aí você entra no automático sem conseguir tomar a decisão. Porque automaticamente você recebeu a deixa e aí você já vai e faz sem tomar decisão se você realmente quer fazer aquilo, se aquilo realmente faz sentido. Então esse que é o grande gatilho do hábito, né? Que é uma coisa automática. E ele existe, óbvio, para nos ajudar, só que ele também pode acabar dificultando muitas coisas. Mas é importante perceber que, assim, às vezes a gente quer se livrar de algum vício e compreender tudo o que esse vício vai trazer para a gente, tipo, de malefícios, realmente vai incentivar com que a gente mude. Só que, como vocês viram, tem uma parte fisiológica envolvida no processo também, quando você já criou um hábito. Então, é importante entender isso para que a gente consiga dar uma nova abordagem mais completa, para realmente conseguir se livrar ou transformar, ressignificar alguma coisa que se faz, né? Algum hábito que já está aí bem estabelecido. Não basta simplesmente, tipo, putz, eu sei que me faz mal, por que eu não consigo parar? Sempre fica isso, né? Por que a gente não consegue parar, por que não? E aí tem esse outro aspecto também, dessa dependência, né? Dependência habitual, dependência dessa serotonina que vai ser descarregada quando você vê a deixa, quando a deixa vem, seu corpo já espera, ele já quer aquilo. Então, tem que ter uma sabedoria de driblar o processo, que é o que a Sarah vai explicar daqui a pouco. E o vício, ele é justamente isso. O vício é quando existe essa dependência física por conta do anseio. E aí é uma coisa muito mais difícil de se livrar do que só um mau hábito, né? O vício é tipo um mau hábito vezes 1000, assim. Porque é uma coisa que você tem quase zero poder de decisão, porque seu corpo já anseia e aí seu corpo veta na hora o poder da decisão aqui no córtex pré-frontal, porque você joga o hormônio, né? Você joga o anseio muito para o começo. Teve a deixa, já era. Você não tem nenhum lapso de segundo entre para decidir o negócio, sabe? O mau hábito a gente ainda consegue, assim, é como não existe tanto assim essa parte do hormônio que te joga na hora que a deixa já aconteceu, veta seu poder de decisão.
O quê? Ah, tá, calma aí. Mas o corpo libera os mesmos neurotransmissores em menores quantidades quando ocorre a deixa. Por isso é fácil recair no hábito. Uhum. Exatamente. É muito. E isso, gente, é uma coisa que não tem como você extinguir um hábito. Você transforma ele, né? Você coloca outro hábito no lugar. Que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Como se transformam os hábitos. Mas não tem como se falar assim, nossa, agora eu vou extinguir, nunca mais vou recair. Não, porque existe esse espaço da recaída, se acontece a deixa, e se tem, tipo, a parte mais mental, né, que é a fraqueza que acontece mental muitas vezes, quando a gente não está olhando para a recompensa de outra forma. Eu falo, quando a gente muda a referência da recompensa, a gente consegue mudar tudo. Por quê? Dentro da PNL, a gente tem uma ferramenta que a gente usa que é para reestruturar hábitos também, né? E aí, praticando ela, né, no curso e às vezes que eu apliquei, foi muito claro que o que a gente mais faz, além de achar um hábito que vai entrar no lugar do que a gente está querendo tirar, é você aprofundar a recompensa que você está querendo por aquele hábito. Então, às vezes, a recompensa você acha que é um prazer imediato, mas quando você vai olhar, você aprofunda, você descobre que a recompensa que você quer é tipo uma conexão, é a felicidade, que é uma coisa muito profunda, sabe? E aí, quando você muda a referência dessa recompensa, você entende realmente o que está por trás daquele hábito, é muito mais fácil você focar nessa recompensa mais profunda. Então, se o que eu quero é felicidade, você consegue trazer para o caminho da informação no seu cérebro, conforme você pratica um novo hábito, você consegue trazer para o caminho da informação para tomar a decisão de, tipo, tá, então se eu comer esse negócio aqui, eu realmente vou ser saudável? Tipo, eu realmente vou ter energia vital disponível? E aí você percebe que não. Então, é você mudar a referência da sua recompensa, aprofundar ela. Um nível, quanto maior a conexão com você, aquela recompensa, o seu ser, aquela recompensa tiver, maior a referência e menos a sua capacidade de ir para o prazer imediato. Porque muita gente acha que a recompensa é o prazer imediato, né? Mas não é. Existe uma coisa muito mais além ali por trás. Então, uma das dicas aí é mudar a referência da sua recompensa, né? É ir aprofundando, até você achar uma coisa que realmente faça, tipo, sentido no seu ser ali, sabe? Então, por exemplo, um exemplo muito claro é, tipo, o Hassan, que medita não sei quantos anos, sem pular a meditação, tipo, bizarro, assim. Eu fico abismada com a disciplina que ele tem, assim, mas é um hábito já é uma coisa completamente automatizada, né, para ele. Inclusive, quando a gente dá o curso, né, quando eu dou o curso de meditação transcendental, a gente recomenda, mais para o final do curso, a construção do hábito, né? A maneira através da qual a gente vai ajudar a estabilizar a nossa prática, porque existe essa necessidade, né? Você tem que praticar para ter os benefícios. E aí a nossa recomendação é manter, claro, a gente dá os apoios e as ferramentas, mas é manter aquela prática por um tempo específico até que a construção do hábito aconteça. E aí facilita pelo lado do corpo também. O corpo ele aprende a utilizar aquela experiência ou qualquer outra coisa que vocês quiserem inserir, né? Ele aprende a realmente a lidar com aquilo e encaixar na rotina. Porque quando você estrutura o hábito por uma coisa positiva, aí não é aquela bola de neve negativa, né? É uma bola de neve positiva. Porque aí te auxilia, né, você a não colocar prioridade em outras coisas. Tipo, você não deixar passar, né? Falando bem assim do meu lado, né? Quando eu tô meditando, não, tô no meu dia e vem uma outra coisa para fazer, sempre tem por trás a percepção de que se eu meditei ou não. Então isso me ajuda a deixar de pular ou deixar de fazer o que eu me pretendia fazer, né, há 10 anos atrás. E aí ajuda a não desfocar. Então ajuda bastante mesmo usar. E aí a referência de recompensa que o Hassan tem nessa parte de meditação é que ele sabe que se ele meditar, ele vai ter felicidade, ele vai ter, tipo, relaxamento, não vai ficar estressado, que é um pouco do que a gente falou mais cedo, tipo,
ele mudou a referência da recompensa dele. Não é só tipo, agora, momentaneamente, eu vou sentir meu corpo melhor. É tipo, ele acha que ele vai, tipo, atingir consciência com cura cósmica. Não acho, isso vai acontecer um dia com Viu? todo mundo pratica, mas é científico, tá? É mensurável, vai acontecer. Não, mas é isso, tipo, ele foca nessa referência de recompensa que toca o ser dele, sabe? Que é muito maior do que a recompensa que ele teria dormindo, por exemplo, sabe? Então, mudar a referência da recompensa faz muita diferença. Mas só corrigindo, não que eu vou deixar de dormir e meditar, não é? É o jeito que você fala, é muito melhor que dormir. Só pra botar o pingo. Não, é que, por exemplo, tem uma diferença grande entre nós dois, porque se a gente não teve tempo de meditar à noite, e se eu tô com muito sono, eu vou e durmo. Ele não, ele vai e medita e depois ele dorme. Entende a diferença? Tipo, foi isso que eu quis dizer. Que foi? Que foi? Não? Eu vi, né? Ele tá me julgando aqui. Então, exatamente. E aí, tipo, justamente por ele acabar tendo muito claro essa recompensa que ele tem, ele está lá firme e forte, né? Isso aí. Há 15 anos. Não, 10 anos. 10 anos, eu falei errado. Tá, mas aí a gente fala, né? O hábito, ele existe para que a gente poupe nossa energia, para não ficar tomando decisão com amarrar o cadarço, tomar decisão em olhar pelo retrovisor, Imagina, se a gente tivesse o tempo todo gastar energia com essas coisas muito do cotidiano. O hábito existe para isso. Só que aí, quando a gente fala que o hábito, ele rouba a nossa energia, por que ele rouba a nossa energia? Que é muito por causa que as rotinas que a gente tem que roubam a nossa energia. Então, a gente tem lá uma deixa e a gente quer uma recompensa específica ali. A gente cria uma rotina, muitas vezes, que nos faz mal. Uma rotina que mais rouba a nossa energia vital do que traz. E aí vem muito do que a gente falou de manhã, né? Que a energia vital é o que nos permite realizar, é o que nos permite existir sem estresse, né? Quanto mais energia vital a gente tem, menos estresse a gente tem acumulado também, sabe? E aí a gente cria essas rotinas que vão roubando. Então, comer, mais uma vez, volta que a gente falou de manhã, né? Comer mal, fumar, tomar muito remédio, ficar muito no celular. Tudo isso são rotinas que a gente cria para recompensas específicas que acaba roubando e não adicionando mais energia vital. E aí mina o nosso autocuidado. E vira uma bola de neve. E vira uma bola de neve. É. E aí, às vezes, a bebida também, né? Que também a gente falou, né, do vício da bebida, não sei o quê. Então, é muito louco isso quando começa a virar bola de neve, gente. Tipo, nossa, é muito mais difícil, assim, você conseguir parar o mau hábito. E quando você faz virar uma bola de neve positiva, igual a Raça falou, é muito mais fácil. Então, se você começa a comer bem, o que vai acontecer? Você vai começar a se sentir bem, vai ser uma recompensa muito boa que você tem de começar a se sentir bem. E aí você vai querer comer mais bem, mais vezes. E aí vai começar, tipo, isso virar uma bola de neve, igual meditar, igual correr, né? Tem muitos relatos de pessoas que começam a correr e gostam tanto da sensação ali endorfinada, né? Sensação de, tipo, ativei meu corpo, tô ligadona, que delícia. Tipo, eu não sei, né? Não sou... Minha mãe corre, ela é ultramaratonista. E eu vejo, assim, quanto mais ela corre, mais ela quer correr, porque ela gosta muito dessa recompensa que ela tem, né? Mental, física e mentalmente. E aí, isso vai virando uma bola de neve positiva. E aí, quando a gente fala desses maus hábitos, né? Normalmente, quais são, assim, as deixas e as recompensas que eu tenho observado, assim, da galera de mim mesma, né? Que eu sou um eterno laboratório. e das pessoas que acabam me procurando, né? Para trabalhar questões, muitas vezes... A pessoa às vezes vem trabalhar, gente, transição de carreira comigo e a gente tem que olhar para hábitos, para vocês terem uma ideia, sabe? Tipo, quão profundo e como que impacta muitas vezes. A gente fica paralisado pelos nossos maus hábitos. Frente, né? A gente quer mudar, mas não consegue. E aí, quando a gente está nos maus hábitos, quais são as deixas e recompensas principais que eu tenho observado?
A deixa normalmente é estresse, né? Você está com alto nível de estresse, com um turbilhão mental muito grande, né? Você está muito ansioso com as incertezas, com o que vai acontecer, com o que pode deixar de acontecer, com os perigos, ou alguma dor, né? Que também não deixa de ser um pouco de estresse, mas a dor tipo mais física ou emocional, né? Às vezes a gente quer fugir de um problema, e aí normalmente essas são as deixas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está tentando parar de fumar, e aí um dia estressante do trabalho, quando ela piscou, o que acontece? Ela está fumando. Exato. Porque o estresse, a ansiedade e a dor são deixas muito fortes. E quando a gente está nesse estado mental, o que acontece? A gente quer alívio imediato, que aí é recompensa, né? O alívio. A gente se alivia daquela sensação ruim, né? Que foi a deixa. A gente se alivia daquela dor, né? Aquele problema da vida que a gente tem, que a gente está tentando não pensar. A gente se alivia da mente que não para, ou se alivia do estresse do dia. Então, a maior recompensa que a gente muitas vezes quer ter é o alívio. E um alívio muito imediato. Que daí isso também pode estar relacionado com a tranquilidade, né? De querer paz de espírito, parar de pensar um pouco. Então, muitas vezes, quando eu vou pegar, para mim, a maior coisa, vocês vão me falar muito ainda, para mim, a maior coisa é o celular. Outro dia, que foi? Você viu como ele sabe, ele concorda, que ele dá risada aqui, ele fala, Sara, eu sempre soube disso. Teve uma vez que eu perguntei pra ele, eu falei, Hassan, eu tava preenchendo alguma coisa, né? Eu falei, me ajuda aqui. O que você acha que eu faço hoje que não me leva em direção ao que eu quero? Ele falou, o que você acha? Eu falei, celular. Daí ele olhou pra mim, assim, ele falou assim, é verdade. Você lembra? Daí ele ficou falando várias coisas, eu falei, não, mas isso tá relacionado ao celular, isso aqui também tá relacionado ao celular. Ele no celular. Então, enfim, vocês vão me ouvir falar bastante do exemplo do celular, porque é uma coisa muito viva em mim, que eu tô ali na luta, né? Na luta diária. Mas eu tô monitorando e tá melhorando muito já. Pra vocês verem, daqui a pouco eu conto, quando a gente tá na parte de monitoramento, eu vou contar como faz diferença isso. Enfim, e daí nesse exemplo, né, pra mim, do celular, eu pego o celular às vezes no meio do dia e fico ali rolando um pouco a tela, especialmente rolando feed no Instagram, vendo stories, não sei o quê. Porque eu quero parar a minha mente que tá muito ali. Eu tô tão focada que eu quero descomprimir a mente, sabe? Tipo, eu quero desfocar totalmente, não pensar em nada, aliviar aquele excesso de energia, de foco que eu tava tendo. Só que eu vejo isso na minha rotina de celular. Então é o que eu tô tentando transformar, sabe? Não ir fazer isso no celular. E o acolhimento, muita gente quer sentir esse acolhimento de nós para nós. Então, muitas vezes a gente vai se dar uma deixa, né, uma recompensa, a gente vai ativar, por exemplo, não como chocolate durante a semana, isso daqui não é meu caso, tá? Mas às vezes a pessoa não quer mais comer chocolate durante a semana, ela estabelece só vai comer chocolate no final de semana. Só que aí o que acontece? Ela tem um dia ruim, né? E ela tá lá estressada, ansiosa. E ela escolhe, ela fala assim, só hoje meu dia foi bem ruim, hoje eu vou me permitir comer um chocolate numa quarta-feira. Só que aí você percebe que ela quer tanto aquela recompensa, o acolhimento que o chocolate traz, e o acolhimento de si, para entender o seu momento, que aí ela vai ativar o ciclo todo de novo. Então, ele é uma ativação automática, porém, se a gente quer essa recompensa de eu vou me acolher, aí você vai e volta, você dá aquela deixa para você de só hoje. Então também a gente tem que olhar muito para essa recompensa, porque assim a gente começa a entender realmente o que está rolando, do porquê que a gente está fazendo aquilo. Por que eu tô querendo hoje me dar a recompensa do chocolate? Eu quero me sentir acolhida por mim? Então, o que eu posso fazer de diferente? Lembra que a gente falou de substituir a rotina? O que eu posso fazer de diferente que vai me acolher? E ao mesmo tempo não vai me fazer mal, por exemplo, se eu acredito que o chocolate durante a semana faz mal. Que eu falei, não é meu caso, porque eu sou chocolate. Faz bem. Faz muito bem. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Não, pode seguir.
Boa. Se alguém tiver pergunta, vai mandando aí no chat também. Ou abre o microfone aí. Eita, peraí, que deu uma travadinha aqui. E aí, o caminho de transformação desse hábito, né? O que a gente faz para conseguir mudar como que as coisas funcionam? Eu já dei um spoiler, né? Que é trocar a rotina. Por quê? A gente tem a deixa, a gente tem a recompensa, a gente tem o anseio, que eu expliquei. A gente não pode, se a gente mudar uma dessas três coisas, a chance da gente conseguir de fato transformar é nula, porque tem a parte física que o Hassan falou. Muitas vezes o nosso corpo já está esperando aquilo e tá fisicamente já aquela dependência. Então, para começar, a gente muda a nossa rotina, né? A gente muda o que a gente faz para ter aquela recompensa específica. Então, é o meu processo, né? E com o celular, se eu quero ter recompensa de descompressão mental, o que eu posso fazer durante o meu dia que vai me dar descompressão mental que não seja pegar no celular? Entende? Eu estou começando a observar que novas rotinas que podem vir daquela recompensa específica que eu estou tendo com um hábito específico, um mau hábito específico. E aí, além disso, além de mudar a rotina, vem aquela dica que eu dei de mudar a referência da recompensa, né? Tentar aprofundar essa recompensa. Então, eu estou no processo, né? Então eu quero uma descompressão mental. Por que eu quero uma descompressão mental, sabe? E aí vai indo. Por que eu quero descompressão mental? Até chegar num ponto em que, então isso daqui é o que eu vou focar, do porquê eu não vou pegar no celular, sabe? É ter um porquê muito claro, né? Do porquê não, que vai contra, de verdade, vai contra aquela recompensa que eu quero. Interessante isso, porque eu, numa época da minha vida, era bem viciado, assim. Nossa, fazem anos isso. Quando eu era mais moleque, eu jogava bastante no computador com meu irmão, né? E aí foi virando um hábito e depois virou um vício e tal. E aí eu percebi que de uns anos para cá eu fui perdendo o interesse. Logo foi esvaindo a vontade de realmente jogar. Só que agora vendo, né, todo o conteúdo, assim, revendo e construindo, eu percebo que foi exatamente esse caminho que aconteceu. Eu fui ressignificando o que eu queria quando estava jogando, né? O que era aquilo que eu queria e focando no que também o que me trazia quando eu tinha aquele hábito, né? O que acontecia de fato? E aí focando em uma das coisas que, se me lembro bem, era que era um atraso de vida, algo assim muito grande, de ficar sentado jogando, e eu não queria isso, ficava muito incomodado, eu queria me sentir bem. E aí, com a própria meditação, tipo, eu comecei a substituir, eu já meditava há muito tempo, mas eu substituí a ideia de que o que me deixaria bem era com a prática da meditação, né? E aí eu fui gradualmente conseguindo deixar, porque era assim, era bem forte o vício, inclusive. Mas deu certo. Hoje nem tenho mais vontade, assim, tô longe, é repulso, rola uma repulsa. Então, a junção dessas duas coisas que é a potência, né? É você ressignificar, igual o Hassan, ele falou, eu não queria mais aquilo, sabe? Já foi perdendo interesse naturalmente, porque você muda a referência da recompensa ao mesmo tempo que você traz uma nova rotina. Então, você traz um novo elemento que vai substituir e te dar aquela mesma recompensa. E aí, quando a gente começa a transformar a rotina, também a gente tem que pensar que não é uma coisa do dia para noite. Eu sempre falo, não tem como, você só come porcaria, né? Tipo, você só come besteira e você sabe que isso te faz mal e você quer começar a comer melhor. Você acha que do dia para noite você vai conseguir comer tudo saudável, sem nenhuma escapada, nenhuma vez? Não vai. Eu sempre falo, estabelece uma meta pequena para começar a trazer aquela nova rotina em cena. Então, fala, sei lá, eu vou comer 2 vezes por semana que eu vou comer mais saudável. As outras vezes, tudo bem, eu vou continuar no mau hábito lá. E aí você vai, faz 2 vezes, você vai monitorando, você vai vendo quando você consegue, quando não consegue, não sei o quê. E aí você aumenta para 3 vezes, pensamento para 4 vezes. Você vai trazendo para o seu corpo essa mudança gradual. E aí você vai trazendo de forma que você vai perdendo interesse do outro gradualmente, porque você percebeu que a nova rotina também te dá aquilo. É muito difícil. Se do dia para a noite a gente quer mudar completamente nossa rotina,
mudar completamente o hábito. E aí, quando a gente tem a deixa, né, anterior, e esquece dessa recompensa e vai para o mau hábito, a chance da gente, tipo, ficar se culpando por isso é muito grande, sabe? A gente entra naquela culpa. Então, começa pequeno com um novo hábito. Então, vou meditar uma vez por dia, uma vez por semana, por 5 minutos, sabe? Não tem problema começar pequeno. Que a gente quer, fica se cobrando, né? Quer mudar tudo de uma vez, mas não é esse o caminho do corpo, não é esse o caminho natural do corpo, não é o caminho natural do hábito. O caminho natural é você ir trazendo a nova rotina até que você consiga substituir completamente. Até a Ayurveda fala isso, né? Você estaria trazendo uma agressão para o seu corpo se você cortasse uma coisa que ele está acostumado da noite para o dia, né? Tem que ser na base do amor próprio mesmo, o autocuidado, né? De você trazer uma mudança gradual. Trazendo assim para o mais específico, onde eu tinha visto isso, eles falavam sobre o café. Se uma pessoa está acostumada a tomar café todo dia e toma muito, o corpo já criou uma dependência, além da cafeína, né? E é necessário que você, se você quer ressignificar, fazer de maneira gradual. Então, eles até inserem uma diluição no café primeiro, continua todo dia, mas toma mais fraco alguns dias, depois mais dias, depois de tomar, toma menos, aí depois começa a cortar alguns dias, e depois até conseguir chegar na substituição completa, para que seja uma transformação gradual, né? Porque senão o baque, ele vai trazer um choque muito grande para o corpo e além da frustração por você perceber que tipo, o baque não funcionou e aí teve aquela grande recaída depois, não teve aquele desmame, né? O desmame tem que ser gradual. Perfeito. E aí, quando eu falei, né, que a gente mantém a deixa, mantém a recompensa, pensando que a gente tem aquele anseio e muda a rotina, né? Como que a gente usa da deixa para ativar o novo hábito? Vamos supor, no meu caso do celular, né? Eu pego meu celular para ver a hora, tipo, porque eu quero saber se já está muito tarde para eu começar meu dia. A minha deixa é querer saber que horas são. Eu comecei na hora que o sol levanta, olhar para onde o sol tá. Aqui na minha casa dá para fazer isso, né? É que aqui tá difícil, na casa da minha mãe, que é na cidade, mas lá em casa é muito tranquilo isso. Então, em vez de olhar a hora no celular, eu olho para o sol. É a mesma deixa, praticamente, porque é eu querer saber o horário. E aí eu olho para o sol, não peguei o celular, eu estou facilitando o caminho de um novo hábito que eu estou querendo trazer, que é levantar e ver o sol e falar com os passarinhos, né? Tipo, ficar ouvindo os passarinhos e depois ler um livro. Eu já consegui fazer isso algumas vezes, né? Vocês vão ver, daqui a pouco, quando a gente for falar do acolhimento no processo, tem que comemorar essas pequenas vitórias, porque a gente sabe como é difícil. Com certeza, é verdade. E aí, quando eu consigo, eu falo, olha, Raça, você viu? Eu consegui hoje, eu sempre faço isso. Então, você usar a deixa, tipo, quando você identifica a deixa, você facilita o caminho do novo hábito. Então, como eu falei do exemplo do celular, tá? É muito fácil, assim, eu vou usar a mesma deixa para trazer o novo hábito, para facilitar e não gastar muita energia, porque lembra, né? Se eu quero transformar um hábito, eu preciso gastar o mínimo possível de energia, senão eu vou claramente ir para o hábito antigo, que é o que tem menor gasto de energia, né? E aí, nesse processo de transformação de hábitos, né? Eu tenho lá meus maus hábitos e eu tenho os novos hábitos que eu quero trazer. Então, aqui eu peguei alguns exemplos, né? De a pessoa fazendo atividade, comendo melhor, meditando, né? Que tem uma caminha de sono, de saúde. E normalmente é o que a gente busca, né? Quando a gente está tentando transformar hábitos. Comer melhor, dormir melhor, se exercitar mais, que é tudo que a gente falou no começo lá de manhã. E aí, quando a gente está nesse processo de querer transformar aquilo que está roubando nossa energia, querer transformar aquilo que está indo contra o caminho do cuidado com o corpo, com a mente, com o espírito, com as emoções, o que acontece? Existe uma consciência que observa esse movimento todo. Existe um serzinho aí dentro de você que consegue observar esses movimentos de você, às vezes, ir para o mau hábito, às vezes você ir para o bom hábito. Uma consciência que consegue realmente discernir o que está acontecendo.
É essa pessoa mesmo vendo acontecer o movimento do hábito. E aí que entra os indicadores, né? Aí que entra o monitoramento, porque a gente ativa essa consciência para ela estar atenta naquilo que está acontecendo. Porque se o hábito é uma coisa automática, o que eu preciso fazer? Ficar consciente daquilo que está ativando a parte automática. E aí que eu trago a consciência para monitorar o quanto que eu ativei ou não aquele mau hábito ou aquele bom hábito. Uma das coisas que facilitam essa tomada de percepção é o que a gente tinha conversado lá no começo, o Ananda Maya Kosha, que é a experiência do seu próprio ser. Quando ela acontece, a experiência direta, ela ajuda você a ter autorreferência. E você passa a fazer as coisas gradualmente, né? Porque você quer, não por uma fuga ou por um medo ou por o que a gente está falando agora, né? Uma coisa que acontece de maneira inconsciente, um processo gradual, mas a consciência que observa tem a ver com o próprio Ananda Maya Kosha, você lá no fundo, né, o seu aspecto mais sutil, capaz de observar além dessas dependências ou hábitos ou personalidade, história, enfim. E toda vez que a gente nutre essa experiência, a gente aviva a capacidade de você realmente se desvencilhar, né? Você estar além daquilo que está acontecendo e observar, tipo, e conseguir ver, né, de longe, tipo, opa, está acontecendo alguma coisa aqui, né? Opa, nossa, tipo, me peguei entrando no hábito, percebi o próprio gatilho, né? Percebi a própria deixa, na verdade. E às vezes é tão rápido que não permite que a gente veja. Quando a gente está muito cansado, estressado, é mais difícil ainda. Por isso o caminho inverso fica claro, né? Quanto menos cansado, estressado você está, mais fácil é de você perceber que isso está começando a acontecer. E aí você pega lá no comecinho o problema e às vezes você consegue contornar, e vai ficando mais fácil. Né? Uhum. O caminho, a gente fala muito isso, né? Todos os nossos trabalhos, o caminho é sempre pela consciência. Porque é a consciência que vai norteando o seu passo, é a consciência que vai observando de fora, sem estar no turbilhão, sem estar no automático, é a parte consciente mesmo em nós. E aí a gente já explicou bastante, né, sobre como que a gente faz para ativar isso. Mas entender a relação da consciência com o hábito é essencial, porque se você não detecta a deixa, se você não detecta a recompensa, é muito mais difícil você saber qual nova rotina trazer. Porque às vezes você tá achando que você faz por causa de uma coisa, por causa de uma recompensa específica, só que você faz por causa de outra recompensa que você quer. E aí, você não usa sua consciência para ver com verdade o que realmente está por trás, a chance de você falhar é muito maior. Né? Então, quando você usa a consciência para observar, você é muito mais assertivo no novo hábito que você está tentando trazer, né, na transformação. Você foi que está olhando assim. Que bonito. Okay. Tudo isso. Falou de consciência, o olhinho do menino brilha. E aí, quando a gente vai falar de monitoramento, dos indicadores de solo, né, que a gente está chamando aqui, são duas formas, dois jeitos que eu gosto de monitorar, né? Monitorar a rotina de hábitos. Então, se eu falei, então eu tenho minha rotina antiga e minha rotina nova, né? A rotina do mau hábito é a rotina do bom hábito. Se eu estou fazendo uma transição gradual, eu preciso monitorar como que está sendo essa transição gradual. E aí que eu vou monitorar esses hábitos. Então, eu vou determinar uma frequência que eu quero fazer aquele novo hábito ou que eu quero deixar de fazer aquele mau hábito. Eu vou olhar como que eu vou facilitar o caminho daquele novo hábito e vou anotar para monitorar. Quer ver? Acho que vai ser mais fácil eu mostrar para vocês. Isso é muito comum em planner. Aqui, ó. Não, esse daqui não tá 100% feito. Em planner é muito comum ter já pronto, tá? Isso. Eu faço o meu porque eu gosto de fazer do meu jeito. Mas, ó, é tipo uma tabelinha, peraí. Aqui. É tipo uma tabelinha que você coloca ali o hábito, eu tenho 5, né, que eu monitoro. O hábito, e aí você coloca os dias, e aí você vai colocando, monitorando se você fez ou não fez. E aí percebe que cada hábito tem uma frequência diferente, né? Meditação são 14 vezes que eu monitoro, porque 2 vezes por dia, 7 dias da semana, então a minha frequência são 14 vezes. Por exemplo,
yoga é uma coisa que eu tô cada vez mais tentando voltar na pegada de praticar mais constantemente, assim. Eu dei uma parada um tempo. E eu coloquei como frequência que eu quero trazer esse hábito para 3 vezes por semana. Então, eu monitoro, ele é a última da linha aqui, ó. Então, eu monitoro 3 vezes na semana. Então, eu só vou ter 3 quadradinhos para mostrar se eu fiz ou não fiz. E aí, dentro disso, eu vou pensando, né? Qual é essa frequência, eu anoto como que tá indo e eu facilito o caminho. Então, por exemplo, na parte do yoga, eu tô fazendo aulas com uma professora, né? De uma especialização que eu vou fazer. E aí eu coloquei de segunda, quarta e sexta, eu criei a rotina, a constância, segunda, quarta e sexta, eu vou acordar, meditar e ir para a prática. E tem funcionado. Eu pratico quase toda semana, 2 vezes por semana. Já não estou pulando mais tanto, porque vocês vão ver que toda vez que a gente vai tentar criar um novo hábito, a gente mais vai falhar do que acertar, porque o hábito é uma coisa automática. E aí é com a prática e com a constância e com o monitoramento que a gente consegue ir melhorando cada vez mais. Então, quando eu comecei isso, eu comecei praticando 0 vezes, eu pulava todas. Aí depois eu fui para uma, agora eu tô em 2 e essa semana eu já pratiquei 3 vezes. E é de 21 a 30 dias, né? Que leva para um hábito realmente tomar raiz. Acontecer todo dia fazendo. Existe isso, 21 dias para criar um hábito. Porém, se não é o hábito que você quer trazer para todo dia, isso daí vai por terra, né? Então, por exemplo, eu não quero praticar yoga todo dia. Eu tô fazendo essa transição gradual. Porque eu já percebi que eu tentei fazer isso de, vou voltar todo dia, eu vou ficar 21 dias. Só que o que aconteceu? Eu desisti no meio. Chegava no 5º, 6º dia, já não conseguia. E aí eu percebi que não funcionava para mim fazer desse jeito. Vou ficar 21 dias seguidos e aí a mágica acontece, porque eu nunca consegui ficar 21 dias seguidos para criar um novo hábito. E aí eu preferi fazer desse jeito. Eu prefiro fazer anotando, monitorando com uma frequência específica ali. É uma metinha que eu tenho e tudo bem, várias semanas eu não atingo minha metinha, vocês viram quanto X tem nesse negócio aqui, né? Mas aí vem o processo de acolher, entender e ver que eu tô melhorando. Então isso do yoga, então eu pulava todas as práticas lá há 1 ano atrás, 1 ano não, 6 meses atrás, foi quando 1 ano eu tava parando. E aí eu não pulava todas. Aí depois eu comecei a fazer uma, daí eu fui para 2 e agora eu já tem várias semanas que eu pratico 3 vezes. Então, que você consegue ver suas pequenas conquistas quando você monitora. E 2, que você percebe se está dando certo ou não está dando certo aquela estratégia que você teve para criar um novo hábito. E 3, você ativa a sua consciência nisso. Porque se o hábito é uma coisa automática, eu pisquei, eu já não estou praticando, eu pisquei, já passou, tipo aqui, já passou 1 semana que eu não medito à noite. E eu tô consciente disso, porque eu monitoro. Então, a minha consciência ativa um alarminho e fala, ops, Sara, o que tá acontecendo que você não tá meditando à noite? Se não, que foi isso? Eu tô rindo, ops. É que realmente o que acontece internamente. É um alarminho que ativa, que fala, Sara, alguma coisa tá fora do lugar. Tipo, alguma coisa tá acontecendo. E aí, tipo, é o caminho de eu olhar para o que tá acontecendo, né? Por que eu não estou meditando à noite? Então, monitorar a rotina de hábitos faz muita diferença para a gente sair do automático. E por mais que eu fale, por mais que exista o caminho de não fazer o bom hábito e ir para o mau hábito, eu consigo estar consciente desse movimento. E é aí que está a grande diferença. Porque aí quando eu vou voltar, eu falo assim, não, agora eu vou voltar a meditar à noite, né? Tipo, vou retornar aos poucos, não sei o quê. Eu vou começar a observar esse movimento acontecer. E eu vou conseguir fazer os testes necessários. Então, essa semana especificamente, eu sei o que está acontecendo. Eu estou muito cansada. E aí eu falei, eu tomo a decisão de dormir em vez de meditar. E aí eu vou dormir no medito. Então, o que eu fiz? Eu estou agora com a meta do sono. Então, é que essa semana específica, a gente está com muito trabalho. Mas quando eu tava lá em casa, eu tava certinho, assim, 9h30 da noite, eu vou dormir, não vou mais trabalhar, e aí isso influencia se eu estou sabotando um outro hábito, entende? Porque às vezes um hábito puxa o outro, por isso que quando você começa a detectar deixas, quando você começa a detectar o que tá te sabotando em criar um novo hábito, você consegue
alterar outros pauzinhos antes. Então, se eu tô pulando a meditação porque eu tô muito cansada, o que eu preciso fazer? Criar um mecanismo para eu descansar. E aí, nisso, que eu vou conseguir trazer aquele novo hábito, porque existe um outro mecanismo por trás que tá me sabotando nesse hábito, entende? E você evita que um puxe o outro. Exato, eu evito que um puxe o outro. Exatamente. Alguém escreveu algo. Boa. Paula disse, que momento normalmente você faz essa pausa para avaliação dos hábitos? Porque eu deixava para fazer à noite, eu ficava muito cansado. Aí vou ver, passou uma semana e não avaliei nada. Já esqueci os dias que passou, e aí perco as métricas de desempenho, e aí desanima tudo. Boa. Então, eu faço isso onde eu anoto tudo que eu tenho que fazer. Eu não gosto de deixar tudo na cabeça, né? E aí, eu uso isso de dia, que à noite eu já não estou mais trabalhando. Então, como eu anoto tudo que eu tenho que fazer do trabalho, essa aqui é da semana que vem, né? Não tem ainda. Como eu anoto aqui tudo que eu tenho para fazer do trabalho, eu fico o dia inteiro com esse negócio do meu lado. Tipo, especialmente de manhã, que eu acordo, eu quero ver o que eu tenho para fazer, né? Que aquele dia eu preciso realizar com certeza. E aí, nisso, eu já bato o olho aqui na tabela, porque é a mesma página. Tá muito fácil aqui para mim, sabe? Tipo, se eu vou ver a atividade que eu tenho, não tem como não olhar a tabela aqui embaixo. Então, me ajudou muito deixar desse jeito bem facinho mesmo de acesso. E aí, eu preencho de manhã, né? Que é o horário que eu pego para ver o que eu tenho que fazer no dia. Então, talvez você tenha que entender... Aí, ó, é o hábito de não anotar. Você tem que entender qual é a deixa que te faz não anotar à noite. Então, se à noite você não faz porque você não está perto de você, você tem que facilitar o hábito que você quer começar a anotar, né? O hábito de monitorar os seus hábitos. Você vai ter que facilitar o caminho. Então, você viu que eu facilitei o caminho. Eu deixei aqui, junto, na mesma página das minhas atividades, e eu faço de manhã, que é o momento que com certeza eu vou pegar esse negócio aqui para ver. Então, facilita o caminho aí da sua anotação. Faz muito sentido. Muito obrigado. Imagina. Realmente facilitar. Vocês vão ver na atividade, daqui a pouco eu vou compartilhar a tela para explicar, né? Quando a gente terminar aqui essa parte mais teórica. Vocês vão ver que tem lá um espaço que você vai escrever como você vai facilitar o caminho para aquilo acontecer. Que senão também não acontece. Lembra que eu falei, se você não facilita o caminho, gasta muito mais energia. E aí, uma segunda forma, né, que a gente consegue monitorar agora não é monitorar hábitos, né? Isso daí é muito especificamente para os hábitos, essa forma que eu expliquei. Tem uma forma da gente monitorar o nosso nível de conexão interior. Eu criei isso na minha cabeça, tá, gente? Eu juro que eu nunca li isso em nenhum lugar, mas vários clientes meus, eu já falei para fazer isso e a pessoa fala que dá muito certo. Porque, eu vou explicar, vocês vão ver como faz muito sentido. E tudo com base, tipo, eu experimentei, aí eu sugeri para a pessoa fazer, daí eu sugeri para outra pessoa fazer, eu sugeri para outra, quando eu vi, já tá quase uma ferramenta oficial. Já tá virando um método. E aí, como que é monitorar esse nível de conexão interior? É como se você identificasse termômetros que mostram se você está mais ou menos conectado com você, mais ou menos consciente de si mesmo, né? Porque lembra, eu falei, tem a consciência que observa todo o movimento. Só que o que acontece se você não está conectado com essa consciência que observa o movimento? Então, você está monitorando... Quer ver? Acho que se eu voltar aqui nesse slide, aqui. Quando você monitora os hábitos, você está monitorando o movimento de transformação do hábito. O quanto você está indo para o mau hábito, o quanto você está indo para o bom hábito. Quando você monitora a consciência que observa, você está garantindo que você vai monitorar esse movimento. Porque se a consciência que observa está desativada, se você está desconectada dela, você não vai nem perceber o movimento. Você vai até esquecer de monitorar o movimento dos hábitos. Então, é muito importante você meio que saber se você está mais ou menos conectado com você. É óbvio que é uma coisa meio intuitiva isso, mas tem essa forma de você identificar esses termômetros específicos. E aí, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Não é aqui ainda. Acho que era para eu falar essa parte.
No meu caso, eu vou dar exemplo, assim, dos meus termômetros principais. O meu relacionamento com a Sam é tipo... Eu já até cansou, que eu já falei isso várias vezes. Eu virei uma régua já. Por quê? Uai? Não é você que virou a régua. É como eu te trato e como eu me sinto em relação a você. Isso é o meu termômetro, não é o Hassan. É como, tipo assim, a gente tem um relacionamento muito fluido e leve. Se ele não tá desse jeito, e o Hassan é muito tranquilo, né, gente? Então o problema sempre é comigo. Tipo, normalmente eu que fico mais estressada. E aí, se eu tô muito desconectada comigo, o que acontece? Eu não quero nem me conectar com ele, ou eu fico muito brava com ele constantemente, sem motivo nenhum. Você percebe isso? Viu? É engraçado. Exato. E muitas vezes, quer dizer, quase sempre, não tem nada a ver com ele. Algumas vezes tem, mas normalmente não tem nada a ver com ele. E ele fica confuso. No começo, que a gente começou nosso relacionamento, ele ficava meio confuso. Tipo, o que tá acontecendo? O que eu fiz pra você, Sara? E aí eu não sabia dizer, sabe? Tipo, respirou, existiu. Eu não sabia dizer o que ele tinha feito. E daí, depois, com o tempo, eu comecei a perceber que ele não tinha feito nada. Sabe? Tipo, realmente a questão era interna. Eu estava muito desconectada de mim. E se eu tô desconectada de mim, como que eu vou me conectar com outra pessoa? Tipo, a gente é casado, né? A gente tá o tempo todo juntos. Tipo, é muito claro quando a gente tá desconectado. Então, isso virou um termômetro muito forte para mim, meu nível de conexão interior. É como eu me sinto e como eu trato o Hassan. Então, normalmente dá para você ter um termômetro com uma pessoa ali que você divide assim, muitas coisas, que está ali com você o tempo todo. Você começa a perceber como você trata essa pessoa. Dependendo de quanto você se sente em paz com você, tranquilo com você, conectado com você. Você começa a fazer esses paralelos, você vai começar a perceber como que os seus relacionamentos refletem o seu estado interior. Especialmente os relacionamentos mais próximos. Isso é verdade. Agora eu percebi que acontece também de cá pra aí. De certo modo. É novo. Tipo, é verdade. Porque assim, eu percebo quando ela tá assim, eu já percebi duas situações. Uma das situações, eu compadeço pela situação que ela tá, porque eu sei o que tá passando muitas vezes, tipo, eu sei que tá rolando um turbilhão de coisas. E a única coisa que eu quero fazer é tipo, vou entregar uma massagem, vou dar carinho, vou dar amor, enfim. Isso é um dos jeitos. O outro, quando eu tô desconectado de mim mesmo, tô muito cansado, muito estressado, é que eu fico pistola. E aí eu fico também bravo, aí eu fico em silêncio, eu vou pro meu. Fico no meu, né? Tipo, irritado, na verdade. Eu fico bem, tipo, putz, aí não dá essa vontade que dá quando eu tô conectado comigo mesmo. Não brota esse amor. Acho que é a principal diferença, tipo, não brota. E é isso. Eu vou sempre, de jeito. Isso é um bom termômetro. Então, a resposta dele é o meu estresse, né? Se ele responde, porque é o que eu falei, gente, eu sou muito mais estressada que o Hassan. Tem essa diferença aí. Então, como ele responde ao meu movimento, né? É um termômetro dele. E o meu termômetro é como eu estou tratando ele. Isso, tem bastante coisa. Sério, eu amo um casal. Aí a gente não tem escrúpulos, a gente conta a nossa vida mesmo. É o melhor jeito de dar exemplo. Também tô adorando. Meu termômetro é minha meditação. Percebo a mente muito mais turbulenta quando estou muito identificada com desejos. Quando estou bem alinhada na rotina espiritual, minha meditação é mais fácil. Muito interessante, mas aquilo que a gente tinha falado de Ananda Maya Kosha, é que você não estava de manhã, né? Mas a gente falava justamente isso, né? A ausência da experiência do ser direto, ela faz com que você fique na turbulência, né, desses desejos. Na verdade, você fica muito mais no externo, identificado com o externo. Né? E a própria experiência de Ananda Maya Kosha, do seu ser interior, é uma que ajuda você a estar em contato. Na verdade, é a experiência de contato consigo mesmo, mas vira aquela bola de neve positiva. Né? Porque se você está para fora, fica mais difícil de ir para dentro. Quer dizer, conforme você É muito engraçado, porque é isso, para você melhorar, né, abaixar os pensamentos da sua mente durante a meditação, você tem que meditar. E aí não pode deixar a peteca cair mesmo e manter a rotina, né? Então, Maia, eu ia fazer essa observação, porque um dos meus termômetros também é a meditação. O quão fácil ela tá, o quão leve ela tá, porque às vezes eu tô muito num turbilhão mesmo interno e aí isso dificulta muito. O momento de meditar. Só que aí eu tenho meditação como um dos meus hábitos que eu monitoro.
Então ele junta um termômetro de nível de conexão interior junta com um hábito que eu monitoro. Então, que é o que está acontecendo nesses últimos dias, né? Eu tô tão cansada que eu deixo de meditar, e aí eu tô vendo que eu deixo de meditar, e aí o que acontece? Eu tô vendo que eu tô mais desconectada de mim. Então, eu não meditar é um grande termômetro, e aí eu percebo. E aí eu tenho que tentar voltar a meditar para voltar a tentar ter o nível de conexão interior. Então, um termômetro de consciência pode também ser um hábito que você monitora. Se for, é mais fácil, né? E aí você consegue deixar menos a peteca cair. Não, e isso me fez muito lembrar de uma frase da Matadi. E ela fala assim que quanto a graça, né, que você recebe, ela é maior, quanto maior é a sua constância na sadhana. Então, né, tornar isso um hábito e não deixar de, mesmo naqueles dias que você está com uma mente muito turbulenta, não deixar de praticar é um passo mais próximo de você ficar bem, né? De você parar com essa turbulência dos pensamentos. Com certeza. Eu costumo dizer para os meus alunos, Mai, que no dia em que você não quer meditar, ou no momento que você não quer, é o momento que você tem que mais sentar e meditar. Porque tem um porquê que isso acontece, né? Pela vista da própria meditação transcendental, a gente tem uma compreensão do porquê acontece isso, mas não cabe aqui agora. O que cabe é justamente isso, né? Quando vem essa turbulência, quando vem é justamente esse momento mais importante que você não pode deixar a peteca cair. Porque é assim, né? Porque senão você entra na turbulência, entra na bola de neve negativa, enfim. É aquele rolê da austeridade, né? Que a gente já falou, vocês já falaram várias vezes também. Exatamente. E aí, eu sempre acho legal cada um, né, identificar os termômetros para cada um daquelas 5 camadas, né, que a gente falou. Então, por exemplo, a meditação sendo uma delas, que para mim é um dos termômetros, também achar um termômetro no seu corpo físico que mostra o nível de desconexão, nível de conexão ou desconexão consigo mesmo. Então, como que seu corpo mostra isso? O meu cansaço, se eu tô mais conectada comigo, eu tô com mais energia disponível. E aí, se eu tô mais desconectada, eu fico com menos energia. E aí eu fico muito cansada, tipo, exausta a ponto de querer ficar na cama o dia inteiro, assim, dormindo. Então, isso também é um termômetro. É o quanto eu me sinto com energia ou o quanto eu me sinto sem energia. É meu corpo, e isso eu olho pro meu corpo, né? O que eu tô indo querer fazer no dia? Eu quero ficar deitada o dia inteiro ou eu tô, tipo, animadona ali para fazer as coisas acontecerem. Então, sempre na atividade de vocês, né, a gente especifica isso, os níveis que você pode monitorar. Eu coloquei 4 lá, não coloquei os 5. Mas é bem importante também ter de diversas maneiras para você monitorar, porque senão, às vezes, o nível espiritual você consegue pegar às vezes mais rápido do que no corpo, porque para manifestar no corpo, às vezes demora para manifestar essa desconexão interior no corpo. Então, é legal ter essas nuances, assim. A Mai disse, eu quero comer muito açúcar quando estou muito ansiosa e também tenho algumas enxaquecas. Mai, tem uma visão interessante da Ayurveda sobre isso, né? Que eles dividem tipos de fisiologias em grupos específicos e falam que alguns alimentos realmente mexem com o nosso estado mental. E aí, às vezes, essa necessidade, a compulsiva, ela é um indicativo de desequilíbrio, como você falou, quando está muito ansiosa, e deve ser evitada, porque aí você cafa, com certeza. O kapha, quando está em desequilíbrio, ele não tem geralmente o desejo de comer coisas muito doces, porque ele já produz doce, o corpo já é bem doce. Mas quando ele está em desequilíbrio, é o contrário, ele começa a querer muito, só que isso é aquela bola de neve, porque ele já tem muito disso. Então, é um ponto de consciência, né, de você realmente evitar, porque isso é devido a um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, ele pede... Você só aumenta ele, né? Isso. E você só aumenta. Se você vai fazer o negócio, né? Uma das maneiras, então, é você realmente, em vez de ter que enfrentar o bicho de 7 cabeças, que é o próprio desejo, né? De você querer
muito o açúcar é focar no aspecto da ansiedade, né? Que é o gatilho, no caso. Né? Então, na verdade, é o que faz você querer ir atrás do açúcar, é o que te desequilibra, né? Então, talvez Sim, a maneira de controlar a ansiedade, né? de onde vem, né, esse desequilíbrio? Tipo, qual a fonte? O Ayurveda é interessante porque ele não trata de sintomas, ele vai na causa desse sintoma, e aí para você não, né, expressar ele mais. E, e é muito claro quando eu tô, quando eu tô desequilibrada, assim, pega muito de querer comer mais açúcar, às vezes alguma fritura, alguma coisa assim mais gordurosa e mais calórica, né? Pega muito na mim, é o que dá vontade de comer. Quando eu tô assim na ansiedade, eu vou atrás de tudo isso. Ainda bem que eu ainda consigo me controlar melhor. Então, esse é um ótimo termômetro, que é a sua fuga, né, no alimento ali, de tipo, buscar isso. Isso daí também já teve, uma cliente minha já teve esse caso também, da alimentação, né, mostrar muito o nível de conexão interior. Então, se está mais conectado, vai e come muito, muito, muito mal, ou vai pro açúcar, enfim, igual você falou. Então, esse é um bom termômetro também. E aí, anotar eles. Você faz uma escrita diária, manter o hábito de observar, ou simplesmente só observar, se você tem essa prática. Eu, por exemplo, eu vou observando, eu não anoto. Mas porque eu já carrego esses termômetros há muito tempo, sabe? E meus outros relacionamentos também mostravam muito isso. Então, eu tô aí há alguns anos criando a prática de olhar para esse movimento da minha consciência, né? Olhar para esse nível de conexão. Mas eu recomendo no começo você criar o hábito de anotar mesmo. Todo dia um pouquinho, ou pelo menos quando saiu ali do centro. A aluna perguntou se tem algum material desse para compartilhar com eles, por favor, porque ela não conhece bem. Desse Aluna, o quê? de Ayurveda. Ah, tá, Ayurveda. Tá. Tem um curso introdutório que são 8 aulas, que ele é gratuito em inglês. Em inglês, né? A parte dublada tem um investimento que tem que fazer. Mas eu passo para vocês pelo grupo, tá? É um curso, ele é muito completo. E tem esse que a Mai falou também, eu não conheço, mas com certeza deve ser de muita valia. Uhum. Sempre bom Fora, trocar conhecimento. Sim, né? sempre bom. E aí, quando a gente fala isso de monitorar, que é muito importante quando a gente vai olhar para o autocuidado, né? Porque é o que eu falei, tem dias que é mais, tem dias que é menos. E aí eu trouxe até a nossa logo aqui, porque ela pra gente nos relembra constantemente que viver é cheio de altos e baixos. Né? A gente trouxe o elemento das montanhas e o próprio nome que a gente fez quando a gente fez a construção desse, de baixo, o próprio nome remete, né, aos altos e baixos da vida, e a pessoa caminha nos altos e baixos. E viver é isso, né? Não é linear, não tem como ser linear. E a gente tem que aceitar que a vida é assim e que o movimento da vida tem esses picos, tanto para cima quanto para baixo, e aprender a caminhar nisso, aprender a lidar com os momentos da falha, aprender a lidar com os momentos da fuga e estar observando com consciência. Você caminhar, aqui na nossa logo, é o carinha com a tochinha na mão. É você caminhar com a sua consciência ativa, observando o movimento. Então tá, eu estou observando que eu estou falhando na minha meditação, eu estou observando que eu estou falhando nisso. O que eu vou fazer para mudar isso? Sabe, eu vou mexer um pauzinho ali atrás, né, um pauzinho que puxa o outro, ou eu vou tentar trazer vou tentar testar um outro novo hábito para substituir aquele antigo. Então, você estar consciente desses altos e baixos, e quando você estiver no baixo, você olhar para, tá, então agora o que eu preciso fazer para chegar no alto de novo, né? Qual é o nível de energia que eu preciso ter para sair do baixo e chegar no alto? E aí a consciência que vai guiando isso. E a consciência que vai, dentro desse movimento, sendo resgatada cada vez mais, né? Eu acho que é interessante também falar do outro lado, acho que dá uma expandida assim, na possibilidade da vida, né? Que você falou que vai ser eternamente assim, altos e baixos, mas a gente colocou uma lótus lá no final do caminho. Isso tem um motivo. Enquanto a gente é meros humanos. Mas é justamente isso. Os próprios textos antigos falam que o merecimento da vida é máximo em um ponto em que o desenvolvimento humano chega, sim,
em um estágio em que todos os grandes mestres que vêm ao mundo explicar para a gente, demonstrar com a própria vida deles, que é alcançável. A gente não pode ficar sempre achando que vai o resto, tipo, aceitar que eternamente vai ser assim, porque senão a gente joga no terceirização, né? Terceiriza que vai ser sempre assim, que tá tudo bem, não precisa buscar melhorar, né? Na verdade, a gente aceita os altos e baixos, é um caminho que o amor, por trás disso tudo, de aceitar a baixa, faz parte dessa jornada, né? Mas é entender que o destino final de todo rio, né, é no oceano, e esse oceano é a iluminação. E isso vai acontecer para todas as pessoas, isso conforme todos os textos antigos em algum momento. Então, compreender que essa lapidação, ela existe, ela está acontecendo, e acontece a cada dia, quando a gente sente sono, o nosso corpo guiando nesse equilíbrio, a vida ajudando a gente a se equilibrar no alto e no baixo. Mas que sim, eu acho que é importante falar isso, porque senão a gente acaba perdendo uma joia muito grande da vida, né? E fica só em outros aspectos. Uhum. Mas em vez de a gente focar em chegar na iluminação, a gente tem que focar em cada dia viver essa iluminação aqui, sabe? Por isso que é o consciente viver, é fazer a vida ser isso, né? Fazer a vida cada vez mais ter consciência. Então, o nome do nosso negócio é consciente viver. É você viver dessa maneira com consciência. E trazer aquela iluminação que está lá daqui 5 vidas, trazer ela para agora, né? No seu pequeno passo, que já está indo ali em direção, mas entender que até chegar lá, a gente vai ter esses altos e baixos. E aprender a lidar com esses movimentos. E aí nisso, o que a gente faz? A gente se acolhe no processo. Como eu falei, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente vai errar, a gente vai falhar, e a gente vai acertar, a gente vai conquistar, a gente vai conseguir dar um novo passo. E aí o que a gente pode fazer de máximo nesse momento é se acolher. Muitas vezes é muito difícil, e eu sempre recomendo muito a prática de você olhar para o que você conquistou, que é o que eu estava contando para vocês, né? Aí quando eu consigo, assim, fazer um novo hábito, quando eu consigo, assim, manter uma constância, eu falo pro Raça, olha que legal, eu tô conseguindo, sabe? Tipo, às vezes ele fala, legal. Ele é um chato, não comemora comigo. Mas é importante comemorar essas pequenas vitórias. Tipo, eu consegui dar um pequenininho passo para parar com um hábito ali que me faz mal. Eu consegui hoje reconhecer que eu falhei, mas tá tudo bem. Amanhã, tipo, eu tento de novo, sabe? E é importante ter essa prática. Eu sempre falo para os meus clientes assim, vai e escreve suas conquistas diárias. Fica um tempo criando esse hábito para você ver que você evolui todo dia um pouquinho, sabe? Por mais que às vezes você caia ali no baixo e ache que não, mas todo dia você está evoluindo um pouquinho. Seus termômetros, seus indicadores vão te mostrando isso, sabe? E o acolhimento, ele é essencial. A gente entender que a gente está aqui aprendendo. E não é de primeira que você vai acertar o novo hábito, a nova rotina que você vai trazer. Muitas vezes vai ter que testar várias formas diferentes. Nem sempre você vai acertar de primeira a recompensa que você tem de um hábito quando você está mapeando isso. Provavelmente não vai ser de primeira. Então, sempre entender que é igual no cuidado com a terra. Eu já matei muita planta, porque eu não sabia cuidar. Eu já matei muita. E aí você tem que fazer, tô aprendendo a jardinagem, tô aprendendo ainda a cultivar alimentos, tô aprendendo, sabe? Tudo bem matar uma planta, tipo, no sentido que cada vez mais eu mato menos, cada vez mais eu vou sei mais sobre como cuida, né, da plantinha, cada vez mais eu já estou ficando mais mestre, né, naquela coisa específica. E é a mesma coisa com os nossos hábitos, é a mesma coisa com a nossa rotina de autocuidado. Cada vez mais a gente vai ficando mais mestre em se cuidar. Cada vez mais a gente vai ficando mais mestre em saber aquilo que está sabotando. E cada vez mais nossa consciência fica mais desperta para esses movimentos. Por isso que tudo que a gente falou hoje acaba se complementando, né? Como a gente já tinha contado um pouco para vocês que aconteceria. Mas é a gente realmente entender que é tentativa e erro, a gente testa, observa o que acontece, testa, observa o que acontece e mantém essa observação constante. Gosto muito dessa parte, porque o acolhimento, né, ele agiliza, não é que agiliza, mas ele torna muito mais vivo todo esse caminho. Uhum. Com certeza, e muito mais amoroso, né? Não tem como o autocuidado ser uma eterna cobrança, porque senão não é autocuidado, sabe? Tipo,
a gente colocar autocuidado como, tipo, mais uma coisa a ser feita de forma pesada, sabe? Um ter que... E não. É para ser uma coisa gostosa, um espaço de amor próprio de você com você. Então, se você não se acolher nesse processo, ninguém vai, porque é autocuidado, é você cuidando de você, sabe? Então, o acolhimento de si, assim, é essencial mesmo, porque senão você vai deixar ir por água abaixo a parte mais importante do autocuidado, que é o amor próprio, né? Nossa, por muito tempo essa linha para mim foi muito tênue, assim, de em que momento deixou de ser cobrança para ser algo natural e parte da minha rotina, assim, essas coisas que me deixam bem, sabe? Então, sei lá, se eu posso partilhar, assim, um sentimento, é ter muita paciência com você, assim, e confiar que esse processo, ele vai te levar para um estado de muito mais plenitude e de consciência, de cada vez mais, quando aparecerem desafios, você conseguir se acolher, porque você vai estar tão bem, com um bem-estar, assim, que você não reage mais às condições limitantes, né? Você a recebe, as acolhe e consegue lidar muito melhor com isso. Exatamente. A paciência consigo do processo é você entender que você é um eterno aprendiz, né, da vida. Tem que ter paciência com o nosso próprio aprendizado, né? E com a gente, com o nosso caminhar. Muito bom. Obrigado, mãe, por compartilhar. Uhum. E aí, para finalizar aqui nesse espaço de acolhimento, né, que a gente se dá, que a gente cria com a gente mesmo, é muito importante a gente olhar para rituais de autocuidado, né? Como criar espaços na sua rotina para que você faça esse acolhimento de forma consciente, porque, óbvio, quando a gente olha para os nossos hábitos, tanto que a gente fez de manhã quanto que vai fazer daqui a pouco, a gente está olhando para um espaço que não é um ritual, sabe? Tipo, não é um momento em que eu vou parar para me cuidar, é melhorar aquilo que eu já estou fazendo, né? Melhorar a minha qualidade de experiência dentro de várias coisas do meu dia, melhorar os hábitos dentro de várias coisas do meu dia. Mas quando eu paro e crio um ritual, um momento, tipo assim, é um rito mesmo, agora é o meu momento de me cuidar, é o meu momento de ficar comigo. Isso é um ritual de autocuidado. E a gente pode fazer ele numa grande dose ou numa pequena dose. Ou as duas coisas, né? O ideal é conseguir casar as duas coisas. A pequena dose pode ser a rotina matinal ou a rotina noturna ou a rotina noturna, né? Você pode fazer a matinal e a noturna ou fazer uma ou outra. E aí cada um de vocês vão desenhar, né? O que é essa rotina matinal e noturna para vocês, se faz sentido para vocês. E a grande dose é quase que um ritual semanal, assim, a frequência que você quiser, mas normalmente é mais fácil você criar cadências se for uma coisa mais semanal. Então, eu, há um tempo atrás, quando eu estava mais vaidosinha, toda semana eu tinha meu ritual de cuidar de mim, né, como mulher, assim. Eu pintava minha unha, eu fazia máscara no meu rosto, eu fazia máscara no meu cabelo, e eu fazia isso tomando uma cervejinha e ficava tomando sol. Então, esse era meu ritual de autocuidado. Hoje em dia, meu ritual de autocuidado tem o Hassan, porque eu recebo massagem toda semana. O ritual de autocuidado envolve receber com cuidado. Exato, mas é que eu tô grávida, né, gente? Eu já tenho que cuidar de mim e do bebê. É verdade. Mas então, hoje é meu ritual de autocuidado semanal, né? Que é a grande dose. O Hassan faz massagem em mim, a gente acende vela, incenso, né? Gostoso, uma musiquinha. E ele gosta também. Eu gosto. Senão todo mundo acha que eu escravizo ele, né? Mas essa grande dose é uma coisa normalmente que a gente pega para fazer de fim de semana, né? Que a gente está com mais tempo, com alguns elementos extras, né? Então, é o que eu falei. Então, no meu tem massagem, vela, né? É realmente um ritual que você cria ali com os elementos que fazem sentido. E à noite é a mesma coisa. À noite ou de manhã você pode trazer esses elementos também. Então, minha mãe, por exemplo, ela tem um ritual matinal, ela acende o palo santo dela, porque esse cheiro já ativa que é o momento dela ir meditar. E aí depois ela acende o palo santo, senta para meditar, e aí depois ela vai viver o dia dela. Então esse é um ritual matinal da minha mãe.
O meu ritual matinal depois que eu saio do celular, no caso, depois que eu saio do celular, é ir olhar as montanhas. Eu adoro fazer isso lá em casa e meditar. E aí nos dias eu vou praticar yoga, né? De segunda, quarta e sexta, igual eu contei pra vocês, que é o hábito que eu tô monitorando. Então, dentro do meu ritual matinal, eu tô trazendo esses elementos, esses novos hábitos que eu tô tentando trazer. Então, já é um ritual que eu tô construindo, mas tem algumas coisas que já existem no meu ritual matinal que não sai, sabe? Tipo, meditar. É muito, muito raro eu pular a meditação da manhã. Hoje foi um dia, inclusive. Muita correria. Mas aí você vai desenhar esses elementos. Então, eu vou acender incenso, colocar uma vela. É bom você pensar nesses elementos porque você está facilitando o caminho do ritual acontecer. E você já vai começar a criar o ambiente externo para que isso aconteça. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois da nossa prática noturna, que é quando aí realmente vai praticar, tipo, você vai para o seu próprio ritual de autocuidado. Mas agora, nessa próxima atividade, vocês vão desenhar como vocês querem que seja essas pequenas doses de ritual e essas grandes doses de ritual. E esse momento é para ser um momento realmente de acolhimento de você com você mesmo. E aí é o momento de você olhar para a sua semana, né? Tipo, tá tudo bem, eu tô aqui me acolhendo agora, eu tô me amando, me abraçando, me cuidando. Isso para quando a gente vai fazer o ritual, a grande dose de ritual, né? Quer adicionar alguma coisa? Tá. Alguém tem alguma dúvida sobre tudo isso que a gente trouxe agora? Porque daí eu vou explicar a atividade de agora à tarde. Mas se alguém tiver alguma dúvida de conteúdo ou quiser fazer um comentário, fiquem à vontade aí no chat ou abrir o microfone. A aluna disse, não merece menos que isso. Que demais. Ai, toda vez que o Raça começa a reclamar um pouquinho, parece que quer carregar o bebê na sua barriga. Falando nisso, chegou o nosso sling. Que apelona! Apelona. Mas eu tô pra fazer um teste bem legal. Vocês não estão ligados quanto, sério. Eu só ouvia falar como doía as costas. Mas, nossa, tá pesando tudo. Minhas costas doem, muito peso. Tem um teste mó legal de um canal que a gente segue, que chama Pai Paterno. E aí eles recomendam que o pai pegue um sling, né, que são aquelas faixas, e amarre na barriga 2 galões de 5 litros de água para ficar com 10 quilos na barriga e sentir qual é de ficar com um barrigão desse, andar, amarrar o tênis, deitar na cama, levantar da cama. Vou fazer isso agora que chegou você. Bom, eu vou compartilhar aqui agora outra coisa, atividade. Ninguém ficou com nenhuma dúvida, então? Por mim, pode seguir. Boa. Aí, vocês estão vendo essa tela que está escrito hábito 1 e hábito 2 aqui em cima, né? Acredito que sim. Bom, aqui, tá. Aqui, o que vocês vão fazer agora? A gente vai enviar mais uma vez no WhatsApp. Putz, esqueci de inserir uma caixa aqui. O Raça vai só inserir uma caixa aqui rápido, porque eu tinha esquecido de falar isso para ele. Vocês vão escrever. A gente colocou 2 hábitos para vocês escolherem, para analisar, mapear e pensar qual um hábito que você queira transformar, tá, gente? Claramente. No meu caso, eu colocaria com o celular, claramente. Então, pensa aí os hábitos que você tem. Você pode usar esse espaço aqui, se você quiser, para fazer um brainstorming, coisas que drenam sua energia vital. E aí você vai pensar em 2 hábitos, você vai escrever aqui em cima, vai ter uma caixinha aqui, vocês vão ver depois. Esse daqui não tem, mas vai ter. E aí faz o hábito 1 inteiro, depois faz o hábito 2 inteiro. Como que vai ser? Você tem o hábito que você quer transformar, você vai começar a pensar como que ele se repete na sua vida, quando que ele acontece, como ele acontece, se conecta com esse hábito. Né? Realmente a gente criou um retiro justamente para isso, gente. Foco total. Então, entra na energia desse hábito e resgata ele. O que faz ele acontecer? Qual é o gatilho do hábito? Escreve aqui. Aí você vai pensar, tá, o que eu ganho fazendo esse hábito? Qual é a recompensa que está por trás? Escreve aqui. Aí você pensa, se eu tenho esse gatilho, né, essa deixa, e eu tenho essa recompensa, o que eu posso fazer para
que vem no lugar do mau hábito. Qual é a nova rotina que eu posso trazer? Escreve aqui. Aí você vai escrever como você vai facilitar o caminho da nova rotina. Como eu estava contando um pouco de como que eu estou fazendo com a história do celular. Então, como que eu vou facilitar esse caminho? E aí, se a gente falou de monitorar o hábito, determina a frequência que você quer trazer essa nova rotina. E aí, como você vai monitorar? Então, você vai monitorar no seu planner, você vai monitorar no seu celular, você vai monitorar num caderninho que você carrega na sua bolsa, que seja. É para estar escrito aí a frequência que você quer na nova rotina e como você vai monitorar se você está trazendo um novo hábito à tona. Escreve onde você vai achar essa informação. Quanto mais descritivo isso tudo, maior a chance de sucesso. Mas lembrem-se o que eu falei, nem sempre a gente acerta de primeira esse mapeamento. Nem sempre vai ficar muito claro a recompensa, deixa mais fácil, mas a recompensa nem sempre fica claro, nem sempre fica clara a nova rotina. Acho que é mais essas duas coisas que é mais difícil detectar. E aí você testa, você vai, faz uma nova rotina. Se você perceber que não está dando certo, que você continua indo para o mau hábito, testa uma nova rotina. E vai testando até você achar alguma que funcione, sabe? É importante você ter só bem mapeado essas duas coisas aqui. Então, vai analisando essas recompensas que você busca no mau hábito. Então, escreve o que você pensar aqui hoje. E aí, vai observando toda vez que aquela deixa vem e que você vai e faz e repete o ciclo do mau hábito, observa como você se sente depois. Observa o que alívio que aquilo traz, né? Que tranquilidade que traz, o que te traz de sensação. E aí você vai ficando mais esperto nisso e aí vai ficando mais fácil de você afinar qual é essa, lapidar realmente qual é a recompensa que você está tendo. Então, é o que eu falei, escreve tudo que vem na sua cabeça hoje e aí você vai validar no seu dia a dia se é isso mesmo, tá bom? E aí essa primeira parte, você vai olhar para 2 hábitos. Se você quiser escolher só um, pode fazer só um, então você faz só uma coluna, essa coluna aqui também tem o campo para escrever, é só clicar e digitar igual o outro. E aí você vem para a página 2. A página 2, você pode usar esse espaço para escrever mais coisas que drenam sua energia vital. Ficar no celular, comer mal, acordar tarde, o que for. Tudo que você percebe que drena, que você se sente muito cansadão, você não se sente disposto, que te atrapalha no seu caminho, que te atrapalha no seu autocuidado. Aí aqui, o que você já faz que te traz maior conexão? Então a ideia é você resgatar alguma coisa que já existe na sua rotina. Não é para trazer nada novo aqui, é uma coisa que você já faz. Seja tomar banho antes de dormir, seja acordar e meditar, no nosso caso. Então aí você escreve o que qual é a frequência que você faz e como você se sente quando você não faz. Por quê? Você tem que ter muito claro uma coisa na sua rotina que é inegociável. Se você não tem, absolutamente zero de tempo, você vai continuar fazendo. Então, é importante você ter isso, assim, o que é mais importante, assim, que não pode faltar, que vai te trazer maior nível de conexão. Então, tenta pegar uma coisa que já existe na sua rotina, não criar nada novo aqui. Aí, seus termômetros de consciência, você vai escrever aqui cada um deles. Seu ritual semanal, que é a grande dose de ritual, isso você só preenche se faz sentido para você ter um ritual semanal de autocuidado. Se você já faz, escreve o que você já faz. Se você quiser melhorar um pouco o que você já faz, escreve como que você quer que seja essa melhoria. Enfim, o arquivo é de vocês fazem o que vocês quiserem. Mas aqui eu tô só mostrando um pouco para dar um norte, um direcionamento. E aí escreve nesse ritual, igual eu falei, eu recebo massagem, a gente acende vela, liga música, tem incenso, normalmente a gente come uma comida gostosa antes ou depois. Escalda pé. Aqui tá muito quente, né? Então, com o máximo possível de detalhes, porque aí já tá tudo aí dentro de você e fora de você, consolidado esse ritual que você pode fazer para se acolher semanalmente. E aí aqui você vai fazer a mesma coisa, desenhar uma rotina matinal que você já tenha e queira melhorar um pouquinho ou que você queira começar. Então, traz elementos que já existem com alguns novos elementos. Tá? Isso é importante, assim, tentar não mudar completamente. E aí os principais elementos que você traz para aumentar essa conexão de manhã e o que você quer evitar.
Então, por exemplo, principais elementos para mim para aumentar a conexão é ir ver a montanha, tipo, ir ver a vista. E o que eu quero evitar? Sair do celular. Mas a minha rotina matinal, ela é bem maior do que só isso, tá, gente? Mas, e aí, tipo, eu escrevo. Então, comer bem, tomar banho de manhã, meditar. Então, esses são elementos que aumentam muito minha conexão, tipo, de manhã, o dia inteiro. E a mesma coisa à noite. O que eu faço, o que eu posso fazer à noite para aumentar meu nível de conexão, ao mesmo tempo que me relaxa, né? Igual a gente falou de manhã, para já ir entrando nesse espaço mais sonolento. E o que você quer evitar de fazer à noite, que podem atrapalhar o seu sono, atrapalhar a sua qualidade, né, de descanso. Enfim. E aí é isso, são essas 3 páginas agora. Também a gente vai voltar só às 6, então a gente tem um tempão aí, vocês fazerem, descansarem um pouco, ter um tempo livre. Mas da atividade é agora. É isso daí que eu expliquei agora. Alguém tem alguma dúvida sobre atividade? Lembrando que a gente vai ficar disponível para vocês, tanto no grupo quanto no privado. Se vocês tiverem dúvida, quiserem conversar sobre alguma coisa. Exato. Eu acho que na hora de fazer, pode ser que apareça alguma dúvida, daí a gente recorre. Beleza. Mas é bem tranquilinho também, é bem reflexivo, mais uma vez, né? A gente está aqui em retiro, retirados do nosso turbilhão, né? Num domingão aí para olhar para essas questões. Então, entrem mesmo nesse espaço, reflitam, igual vocês fizeram de manhã para quem conseguiu fazer. Qualquer coisa chama a gente, qualquer dúvida no preenchimento, qualquer coisa mesmo. Tá bom? E aí, às 6 horas, a gente vai voltar para uma prática noturna, bem rapidinho, né? A gente não vai se estender muito para não ficar muito tarde, para dar aquela relaxada, a gente fazer o fechamento. Então, a gente se vê às 18 horas, tá bom? Nessa mesma link, mas eu mando lá no grupo também o lembrete. E aí, a atividade eu vou mandar no WhatsApp mais uma vez. Tchau, gente. Beijo, até já. Até às 6.